Quando sanções são impostas, muitas pessoas acreditam que a economia russa entrará rapidamente em colapso, mas a realidade, alguns anos depois, é completamente diferente. A Rússia continua crescendo, com taxas de desemprego recordes e exportações de energia encontrando novos caminhos. E o que faz o Ocidente, mesmo após grande pressão, ainda não conseguir abalar este país, como a Rússia conseguiu se adaptar, e este modelo é sustentável no futuro. Quando as sanções ocidentais se concentraram no setor energético russo, muitas pessoas acreditavam que a receita do petróleo e gás, considerada pilar da economia de Moscou, diminuiria rapidamente. No entanto, a realidade não foi totalmente como previsto. Os eventos posteriores mostraram que a Rússia encontrou formas de se adaptar, tornando o panorama econômico mais complexo e difícil de prever. Em vez de depender do mercado europeu, Moscou redirecionou suas exportações para parceiros asiáticos. Dados de várias agências internacionais de análise indicam que o fluxo de petróleo e gás russo para a China e a Índia aumentou, garantindo receitas em moeda estrangeira e criando novos canais comerciais. Isso é visto como uma medida para reduzir o impacto da perda de clientes tradicionais na Europa. Um ponto notável frequentemente mencionado nos relatórios é a operação da Frota Sombria, navios de transporte de petróleo que operam fora dos sistemas normais de monitoramento. Devido às empresas registradas em diferentes jurisdições, esses navios são difíceis de rastrear e, frequentemente, realizam transferências complexas entre navios no mar. Embora controverso em termos de transparência, este mecanismo permitiu à Rússia manter grandes volumes de exportação de petróleo e gás com a China e a Índia, emergindo como clientes principais, substituindo parcialmente a demanda europeia anterior. Uma das maiores mudanças na Rússia desde o início do conflito, em 2022, foi o aumento significativo nos gastos de defesa. De acordo com vários relatórios, esses gastos atingiram níveis mais altos em décadas, equivalentes a mais de 6% do produto interno bruto. Esse número indica que a Rússia entrou no que muitos analistas chamam de economia de guerra. Nesse contexto, uma série de indústrias ligadas às necessidades militares, desde metalurgia, produção de aço, fabricação de veículos blindados, até eletrônica, logística e transporte, registraram expansão rápida. As empresas receberam grandes pedidos do governo, contratando dezenas de milhares de trabalhadores adicionais. Como resultado, a taxa de desemprego na Rússia caiu para níveis recordes cerca de 2,5% no final de 2024, segundo dados oficiais. No curto prazo, o fluxo de capital de defesa tornou-se um impulso que estimula a produção doméstica, cria empregos e mantém a economia funcionando. Alguns observadores comparam essa situação a um pacote de estímulo de emergência, pois injeta recursos diretamente em fábricas e indústrias pesadas. No entanto, a longo prazo, especialistas alertam que a dependência excessiva de gastos militares pode gerar consequências imprevisíveis. O capital destinado ao setor civil, como saúde, educação e pesquisa tecnológica, corre risco de ser reduzido. Além disso, a concentração excessiva na produção militar pode diminuir a velocidade de inovação nos setores civis de tecnologia, tornando difícil para a economia manter sua competitividade em um ambiente global em mudança. Após muitos produtos e tecnologias ocidentais se tornarem de difícil acesso à Rússia, foi forçada a buscar maior autossuficiência na produção. De acordo com fontes econômicas, isso representou tanto um desafio quanto uma oportunidade para a indústria doméstica se expandir. Áreas que antes dependiam fortemente de importações, como componentes eletrônicos, máquinas, tecnologia da informação e até produtos de consumo diário, começaram a ser substituídas por soluções locais. Alguns observadores apontam que essa obrigação de substituição criou um impulso para o desenvolvimento de muitas empresas domésticas. Várias fábricas aumentaram sua capacidade, pequenas e médias, empresas aproveitaram oportunidades para entrar no mercado, e a agricultura também foi incentivada para garantir um fornecimento estável de alimentos. Com a expansão da capacidade de produção interna, a demanda por mão de obra também aumentou. Dados oficiais mostram que a taxa de desemprego caiu para níveis mais baixos em várias décadas. Ao mesmo tempo, o consumo doméstico tornou-se um motor importante, representando cerca de 70% do produto interno bruto, ajudando a manter milhões de empregos e apoiando a estabilidade social.
Outro pilar que sustenta a estabilidade econômica é o baixo nível de dívida pública. Segundo análises financeiras, a dívida pública da Rússia, em 2024, estava em torno de 17% do produto interno bruto, significativamente menor do que a média de muitas grandes economias, incluindo os Estados Unidos e vários países europeus. A baixa dívida proporciona ao governo mais espaço financeiro, pode investir em infraestrutura, apoiar empresas ou implementar pacotes de auxílio quando necessário, sem grande pressão de pagamento de dívidas. Isso também fortalece a confiança na manutenção da estabilidade macroeconômica, tanto para a população quanto para investidores internos. Graças aos pacotes de apoio econômico e à manutenção de rendimentos estáveis, os russos continuam consumindo produtos que vão de alimentos, roupas até automóveis e eletrônicos. Isso cria um ciclo positivo. A produção doméstica atende à demanda interna e o consumo continua a impulsionar a produção. Uma das mudanças importantes na política econômica russa após 2022 foi o esforço de desdolarização do comércio internacional. Segundo várias análises, isso se deve ao acesso limitado da Rússia ao dólar norte-americano e aos canais de pagamento internacionais, controlados pelo Ocidente. Em vez de negociar, principalmente em dólar americano. Como antes a Rússia passou a usar outras moedas como o yuan chinês, a rúpia indiana, a lira turca e até ouro. Em especial, o comércio com a China cresceu significativamente. Até 2024, o comércio bilateral atingiu níveis recordes cerca de 240 bilhões de dólares, sendo que grande parte das transações foi realizada em yuan e rublo, em vez de dólar americano. A Índia também se tornou um parceiro importante nessa estratégia. De acordo com fontes econômicas, Rússia e Índia estabeleceram mecanismos de pagamento em rúpia para transações de bilhões de dólares em petróleo e gás. Esses canais de pagamento diretos permitem que o comércio ocorra sem passar por bancos ocidentais. Paralelamente, a Rússia aumentou a reserva de ouro como medida de segurança. Diversos relatórios indicam que as reservas de ouro russas ultrapassaram 2.400 toneladas no final de 2024, tornando o ouro uma parte importante da política de proteção financeira do país. Analistas apontam que a estratégia de desdolarização não apenas ajuda a Rússia a reduzir o impacto das sanções, mas também contribui para enfraquecer o papel dominante do dólar em algumas transações internacionais. Isso também incentiva outros países em situações semelhantes a buscar alternativas. No entanto, muitos especialistas alertam que a desdolarização não pode ocorrer imediatamente em escala global. O dólar ainda domina o comércio e as reservas internacionais. Portanto, a ação da Rússia é vista como uma medida de redução de risco no curto prazo e, ao mesmo tempo, um teste para uma estrutura financeira mais diversificada no longo prazo. No contexto de acesso limitado aos mercados e instituições financeiras ocidentais, a Rússia aumentou sua dependência do BRICS, aliança composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Fundado em 2009, o bloco BRICS é visto como um contraponto econômico e político emergente, com o objetivo de reduzir a dependência de mecanismos liderados pelo Ocidente. Após 2022, o BRICS tornou-se um canal importante de cooperação com Moscou. Vários dados mostram que o comércio entre a Rússia e os países membros do bloco cresceu significativamente, ultrapassando 300 bilhões de dólares em 2024, compensando praticamente a maior parte do mercado ocidental perdido. Além da China e Índia, outros parceiros como Brasil e África do Sul também aumentaram a importação de fertilizantes, metais e produtos agrícolas da Rússia. Um destaque importante é o novo Banco de Desenvolvimento, NDB, instituição financeira do BRICS. Por meio desse canal, acredita-se que a Rússia tenha acessado bilhões de dólares para financiar projetos de infraestrutura e indústria doméstica. Esse mecanismo permite a Moscou captar recursos fora do sistema bancário internacional tradicional, que é fortemente impactado pelas sanções. Paralelamente, o bloco BRICS também discute a possibilidade de criar uma moeda comum, ou pelo menos um sistema de pagamentos independente, visando reduzir a influência do dólar no comércio internacional. Embora o plano ainda esteja em fase de discussão e sem cronograma definido, muitos especialistas afirmam que apenas levantar a questão já reflete a tendência de buscar um novo equilíbrio na estrutura financeira global.
Apesar da economia russa ter mostrado resistência notável às pressões externas, muitos especialistas alertam que ainda existem riscos significativos em médio e longo prazo. Primeiro, a inflação. Segundo dados oficiais, em 2024, a Rússia registrou uma inflação de aproximadamente 9,2%. Esse número é significativamente maior do que no período anterior ao conflito. E se a tendência continuar, o poder de compra da população diminuirá, afetando diretamente o consumo, um dos pilares principais da economia. Segundo a dependência do gasto militar, os altos gastos com defesa ajudaram a estimular a produção e gerar empregos no curto prazo, mas a longo prazo, muitos analistas temem que esse desequilíbrio possa reduzir investimentos em saúde, educação e pesquisa civil. Isso não apenas diminui a eficiência econômica, mas também pode frear a inovação tecnológica. Terceiro, a falta de tecnologia avançada. Após restrições às importações do Ocidente, vários setores industriais russos tiveram que depender de soluções locais. Embora tenha havido progressos, alguns setores, como aviação, eletrônicos e indústria automobilística, ainda enfrentam dificuldades devido à falta de componentes e tecnologia moderna. Se essa lacuna persistir, a Rússia pode ficar para trás em setores industriais estratégicos no cenário global. Por fim, a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. Muitos observadores destacam que o crescimento recente baseou-se principalmente na exportação de energia e na produção voltada para a defesa. Esses são dois pilares que podem trazer benefícios de curto prazo, mas não são suficientes para garantir estabilidade a longo prazo. O desafio para a Rússia é migrar gradualmente para uma economia mais diversificada, menos dependente de energia e setor militar. Com base nesses fatores, pode-se ver que o panorama econômico atual da Rússia possui pontos fortes, mas também riscos ocultos. Segundo algumas análises, para manter estabilidade sustentável, Moscou precisará equilibrar gastos, controlar a inflação e, ao mesmo tempo, impulsionar a inovação tecnológica e expandir os setores civis da indústria. Esse não é apenas um problema interno, mas também está ligado à posição da Rússia na economia global nas próximas décadas. A Rússia demonstrou uma capacidade de adaptação impressionante, transformando sanções em impulso para fortalecer o poder interno e ampliar relações com países fora do Ocidente. No entanto, a grande questão é se esse modelo é sustentável a longo prazo e se sanções econômicas continuam sendo uma ferramenta eficaz para o Ocidente moldar a política global. Se você deseja continuar acompanhando análises aprofundadas sobre as dinâmicas internacionais, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos.